Olá, sejam muito bem-vindos ao Gymcast. Meu nome é Priscila Dias, eu sou advogada sócia na Amaral e Asbeck Advogados. Nosso objetivo aqui é sempre trazer análises relevantes para os empresários de médias e grandes empresas a se destacarem no mercado, transformando suas informações jurídicas em estratégia de negócios. E hoje o tema de hoje é de extrema importância para o setor industrial, principalmente. O título do nosso Gymcast hoje é A decisão do STF sobre o Vale Refeição e Vale Transporte. Como isso pode impactar o caixa da sua empresa? Então, hoje nós vamos falar o que está em jogo essa nova decisão do STF. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que está ali movimentando os tribunais e pode impactar diretamente as empresas e os trabalhadores de toda a economia. Então, a cobrança da contribuição previdenciária sobre o Vale Transporte e o Vale Refeição. É esse o cerne da questão. Então, esse assunto ele voltou à tona porque recentemente a segunda turma do STF, por decisão unânime, ela decidiu reavaliar um tema que antes era tratado como infraconstitucional, ou seja, fora da jurisdição do STF e sim do STJ. Então a gente vai entender um pouquinho de como mudou e quais os impactos e por que essa discussão é tão relevante na esfera jurídica das empresas. Primeiro a gente vai falar um pouco do contexto histórico ali da discussão, né? Que em 2020 o STF ele já tinha determinado que essa questão sobre a tributação dos benefícios do Vale Transporte e o Vale Refeição eram infraconstitucionais. Então significa que a decisão ele caberia ali ao STF e que em diversas ocasiões se posicionou antes favorável à tributação desses valores. Então, desde então, as empresas elas começaram a arcar com esses encargos mais pesados, que gerou ali um debate grande entre os tributaristas e os empresários. E, no entanto, este ano teve uma decisão do STF que abriu um espaço para reavaliar o tema a partir de uma perspectiva constitucional. Então, será focado na interpretação do conceito de rendimento de trabalho, que está previsto ali no artigo 195 da Constituição Federal. Então, esses benefícios pagos ao trabalhador, parte do custo cabe ao trabalhador e outra parcela é bancada pelo empregador. A parte que é descontada do salário do trabalhador, ela integra ali o salário de contribuição, que é a base de cálculo da contribuição previdenciária, paga pela empresa, né, sob uma alíquota de 20%. Então, sobre a parcela que a própria empresa custeia do benefício, por outro lado, ela não incide a contribuição previdenciária, segundo o próprio STF, ali no recurso especial 487410. Então, no ano de 2022, chegou no STF um processo ali de uma empresa de engenharia questionando uma decisão do TRF4 favorável a essa tributação. Na época, ali, o relator Luiz Fux e os ministros entenderam que era uma questão infraconstitucional. No ano passado, o STJ, firmou um entendimento no sentido que as parcelas do Vale Transporte, o Vale Refeição e Alimentação e o Plano de Assistência de Saúde, elas são sujeitas à contribuição previdenciária, que é o tema 1174. Mas na decisão do STF, no entanto, de não analisar a questão, ela foi revertida por unanimidade, agora na segunda turma da Corte, pouco antes ali do recesso do Judiciário. Então, o ministro André Mendonça, o novo relator desse processo, tinha entendido que não era o caso de analisar essa ação por ser tratado de uma questão infraconstitucional. Só que o Dias Toffoli, ele concordou ali com o contribuinte que a discussão gira mesmo em torno do conceito constitucional de rendimentos de trabalhos previsto ali no artigo 195, o inciso 1º da linha A da Constituição Federal. Então, ele dispõe que incide a contribuição destinada ao custeio da Previdência, né, sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho, e o Mendonça mudou o próprio voto dos demais ministros da segunda turma que acompanharam. Então, o Toffoli ainda não se manifestou sobre o mérito, que é um pedido ali do contribuinte para afastar a incidência da contribuição previdenciária, mas ele entendeu que a Corte deve analisar ali o alcance da expressão rendimentos de trabalho, apesar de já ter sido julgado na abrangência da folha de salários do ano de 2017, mas novamente vai ser verificado essa questão. No voto, o ministro Dias Toffoli, ele colocou que ali que cabe investigar se é relevante, considerando os direitos sociais e fundamentais ao transporte e alimentação do trabalhador, a distinção entre as prestações dadas pelo empregador para o trabalho e aquelas dadas
e aquelas dadas pelo trabalho. E nessa seara se compõem os rendimentos do trabalhador, os valores atinentes a tais despesas necessárias para o trabalho. Então, foi esse o voto do ministro e ainda não existe uma data marcada para esse julgamento. Então isso tudo muda a lógica ali do debate, né, já que agora o foco passa a se analisar os valores descontados, para esses benefícios fazem parte ou não da remuneração do trabalhador. E por que é importante discutir o conceito de rendimentos do trabalho? Então é essencial ali considerar que os rendimentos do trabalho, eles estão vinculados a um pagamento de um serviço prestado. Diferenciar esses valores ali do vale transporte, do vale, refeição, que oferece ali o suporte ao trabalhador, é o principal desafio do STF, esse julgamento. Então o conceito ali é o centro da questão, né, e o que está sendo discutido é isso, se o vale transporte e o vale refeição, quando eles são descontados do empregado, do salário do empregado, se ele deve ser considerado para cálculo de contribuição previdenciária ou não, e se as parcelas, se elas têm caráter indenizatório ou remuneratório, e se for indenizatória, não deve ser tributada, e se for remuneratória, deve ser. Então é esse o objeto da questão. E além disso, existe ali um pano de fundo dos direitos fundamentais do trabalhador, que inclui ali as questões dignas para o transporte e alimentação, né, desse trabalhador, que é uma equação que o STF vai precisar resolver nesse julgamento. E qual que é o impacto para as empresas e a própria economia, né? Então, é uma questão crucial ali para as empresas, o impacto financeiro é um impacto significativo, especialmente ali para o setor industrial, porque as contribuições previdenciárias, elas recaem na folha de pagamento, né, que por si só já é alta, e uma eventual decisão favorável ao contribuinte, ela poderá resultar ali em uma recuperação de valores pagos indevidamente nos últimos anos, algo que as empresas aguardam ali com ansiedade, né? E por outro lado, também a decisão ela afeta ali o orçamento público, então a trava no recolhimento das contribuições ela pode significar ali, menos recursos para previdência social. E o que esperam os especialistas é que os valores destinados aos benefícios como alimentação e transporte, elas não podem ser vistos como salário. Então, esses valores, eles visam proporcionar as condições mínimas ali de trabalho e subsistência para esse trabalhador. Então, a decisão do STF, ela representa uma oportunidade de reafirmar ali a remuneração, que é aquilo que se paga pelo trabalho realizado e não o que se proporciona para viabilizar o trabalho. Então, a gente não pode tratar benefícios como parte de remuneração, ignorando ali a dignidade do trabalhador. Então, além disso, os especialistas eles apontam ali para uma questão central, que não se pode ali alterar a natureza jurídica de uma verba em razão de sua mecânica de pagamento. O simples fato do vale-transporte e o vale-refeição não incluir no desconto do contra-cheque, ele não transforma automaticamente em um pagamento pelo serviço prestado. E quais que são os próximos passos? Então, por enquanto, o julgamento está na fase inicial, né? Até agora o relator André Mendonça e os demais ministros da segunda turma do STF concordaram em reexaminar ali o caso, né, que está sendo analisado ali numa visão mais ampla. Então, o ponto mais aguardado ali é a análise desse contexto constitucional de rendimentos do trabalho, que promete trazer uma clareza ali e uniformizar essa questão. Então, e vale lembrar que também existem outros processos tramitando no STF que discutem ali temas tributários relacionados, que diria que essa decisão ela pode abrir precedentes amplos e causar ali algumas mudanças significativas dos benefícios trabalhistas que são tributados no Brasil. Então, por fim, né, é fundamental ali que os empresários fiquem atentos aos desdobramentos desse julgamento no STF, que podem impactar diretamente os custos operacionais das empresas, né? E a reinterpretação sobre a tributação dos benefícios do Vale Transporte e o Vale Refeição, ela não pode apenas aliviar ali a carga tributária atual, mas ela também pode possibilitar ali uma recuperação de valores recolhidos indevidamente no passado, e é um momento ali de acompanhar parte e se preparar ali para umas possíveis mudanças que podem influenciar diretamente no pagamento financeiro e próprio tributário do próprio negócio. Então, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que tenha descomplicado e tenha esclarecido algumas questões importantes. Então, continue nos acompanhando para entender essas decisões jurídicas que impactam as empresas no dia a dia. E até a próxima. Obrigada.